Para driblar as dificuldades financeiras enfrentadas por vários estados brasileiros, o governo do Ceará lançou em maio deste ano um plano de redução de gastos públicos. Entre os cortes estavam a demissão de empregados terceirizados, a suspensão de todos os concursos e consultorias. Na época, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT, era o secretário de Planejamento do Estado. Depois, ele reassumiu o cargo de deputado federal. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta. Olá, deputado, bem-vindo de volta. Que bom estar aqui mais uma vez na Câmara para poder contribuir com esse ajuste que o Brasil e os estados brasileiros e municípios também precisam. Deputado, quais os cortes que foram efetivamente feitos de maio para cá? Bom, primeiro fazer uma retrospectiva rápida de medidas de continuidade de ajustes que o estado do Ceará vem tendo. Eu vou me limitar aos últimos 12 anos, ou 13 anos, aqui no caso, porque são 8 anos na gestão do governador Cid e agora 5 anos na gestão do governador Camilo Santana. E várias medidas estão sendo tomadas ao longo dos anos. Por exemplo, a alteração da alíquota previdenciária de 11 para 14 já foi feita desde 2016. Você ajustar o tamanho do custeio da máquina também foi feito naquele ano e antes, já mesmo em 2013. Fizemos o teto do gasto, uma emenda constitucional com teto do gasto totalmente diferente da União, que a União ela controla a despesa primária. Lá no Estado nós propusemos a controle da despesa primária corrente. Por que essa palavra corrente? Para o nosso telespectador entender. Porque o investimento é em despesa primária. Então o que é que acontece com o governo federal? Previdência aumenta, o gasto com a folha aumenta, o custeio em si aumenta, e aí, por exemplo, os meus alunos da sala de aula perguntam, professor Mauro, e como é que o governo federal está cumprindo o teto? Por uma razão muito simples, ele vai lá no investimento e corta o investimento. O Brasil, que já chegou a investir 114 bilhões de reais por ano, o governo federal vai investir em 2020 19 bilhões. Portanto, quem está pagando o pato do teto do gasto, que não está controlando absolutamente nada, são os investimentos, diferentemente da nossa emenda constitucional. Nós proibimos, por exemplo, Mariana, refis. Ou seja, pelos próximos 5 anos, é proibido refis no estado do Ceará. Só essa medida aumentou em quase 2% a receita corrente líquida do estado. Por quê? A perspectiva futura de abrir mão de receita foi eliminada. E eu vou dar um exemplo aqui do governo federal. De 2000 a 2017, o governo federal fez 31 programas de refinanciamento, os mais popularmente conhecidos como refis. O governo federal abriu mão, nesse período, de 800 bilhões de reais. Mas eles argumentam que é para entrar dinheiro novo. Mas também, isso de 2 em 2 anos tem esse mesmo argumento. Isso já caiu na boca dos empresários que alimentam, portanto, a perspectiva de ter o refis daqui a 2 anos e ninguém paga. Por isso que eu realmente comprovei na prática. Coloque uma lei e, como deputado federal, meu primeiro projeto de lei nesta casa foi proibir refis no âmbito da União, dos estados e dos municípios pelos próximos 5 anos. Mas não consegui ainda ter a aquiescência dos meus pares e, sobretudo, do Ministério da Economia para que isso pudesse acontecer. Então, é uma sequência de ações que foram sendo feitas e agora isso ao longo dos 12 anos como secretário da Fazenda. Sim. E agora, especificamente esse ano, como secretário de Planejamento do governador Camilo, nós tivemos que fazer que esse ajuste ele é permanente. Tivemos que suspender todos os concursos públicos, tivemos que fazer um corte no custeio da ordem de 500 milhões, tivemos que reduzir o número de terceirizados. Foram medidas que eram necessárias para serem tomadas e digo um pouco da minha experiência também. Essas medidas têm que ser tomadas sempre no início de governo, sempre no primeiro ano, seja do prefeito, seja do governador, seja do presidente da República. Que essas medidas muitas vezes são concebidas como impopulares. Mas eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não pode ser visto de uma maneira idiosincrática só de corte, porque o ajuste fiscal, quando bem feito, ele dá capacidade de investimento do governo. E o meu estado, o estado do Ceará, se transformou no estado de maior volume de investimento sobre receita corrente líquida do país.
São 3 bilhões de Isso reais. nesse tempo todo. Exatamente. Ao Agora, longo desses 12 anos. em 2018, o Estado do Ceará investiu, como proporção da receita, 15,2%. O segundo investiu 10%. E por aí vai. Os estados mais ricos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, todos muito abaixo de São Paulo, só para que, Mariana, se tenha uma ideia do aprofundamento do ajuste que foi feito no estado do Ceará. Agora, nos revolta, está aqui na casa um plano de extraordinário, o secretário do Tesouro Nacional, que é tido como Plano Mansueto, que vai contemplar só os estados de letra C e D, aqueles que não fizeram o seu ajuste. Nós que fizemos o ajuste fiscal e outros 8 estados, nós não vamos ser contemplados com qualquer melhora do perfil do nosso endividamento, com qualquer outra obtenção de um maior volume de transferências voluntárias, nada disso. Então nós estamos querendo que o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, possa reconhecer esse esforço de gestão fiscal, que hoje o Ceará, por exemplo, com o ajuste fiscal que foi feito, ele é exemplo na educação. O dinheiro bem aplicado, ou seja, a disponibilidade de recursos, a meritocracia da aplicação desses recursos, hoje das 100 melhores escolas brasileiras, 82 são cearenses, do ensino médio. Isso é uma coisa impressionante. No ensino médio agora, acabou de sair, das 100, nós já estamos com 56. Para o ano, nós vamos a 70, inequivocamente. Portanto, o dinheiro não só, a gestão fiscal ela é eficiente, mas também nós fazemos uma extraordinária política pública.